Jesus é o Senhor. O Senhor sempre tem uma palavra revelada para nos presentear. Amados irmãos, ouvintes, aqueles que já ouviram o vídeo passado, estou fazendo esse segundo vídeo, curtinho também como o primeiro, em torno de 7 minutos. E esse vídeo eu vou falar sobre a passagem de Jesus andando sobre o mar. Espero que vocês desfrutem. Então vamos lá. Mateus capítulo 14, versículos 22 até 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Nesse versículo nós vemos que o Senhor dispensou os discípulos. Enquanto eles foram, Jesus ficou despedindo das multidões. O Senhor ama o homem e as multidões. Ele despediu das multidões. E, despedido das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. É muito rico a gente orar coletivamente, com mais pessoas, com mais irmãos. Mas nós temos também que ter aquele momento de orar somente sozinhos, você e o Senhor. No momento íntimo, Jesus tinha esses momentos. Oh, Senhor Jesus! Entretanto, o barco já estava longe. E muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então aquela noite era uma noite de tempestade, de muito movimento das águas daquele lugar. E os discípulos no barquinho. O mar revolto, o vento soprando. E o Senhor Jesus começou a andar sobre o mar. O mar tipifica o mundo, as dificuldades, pandemia. E o Senhor Jesus andava sobre o mar. O que é isso? Ele é Deus. O 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Além da situação de tempestade, ainda eles viram um homem andando sobre o mar e gritaram, pensando que fosse um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, coragem, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Coragem. Pedro estava saindo da caixa, do quadrado. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Está vendo? E prontamente no versículo 31, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nessa tempestade, no inferno, nas dificuldades da vida, o Senhor Jesus, venha, porque eu estou sobre todas elas. Estou andando sobre o mar. E Pedro
um pequeno lapso de tempo, ele creu. E porque ele creu, ele andou. Mas quando ele começou a observar as dificuldades, a tempestade, o vento, que ele estava no mar revolto, ele começou a afundar. E Jesus pegando-o pela mão, isso é uma coisa incrível. Como que em cima da água, que base tem para os pés puxarem alguém que está sobre as águas para cima? Mas Jesus fez isso. Então o que o Senhor Jesus fez? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Veja, além de socorrer o Pedro, eles subiram ambos para o barco. E lá no barco estavam os outros. Aí eles começaram a adorar. Verdadeiramente filhos de Deus. De todos os que estavam no barco, somente um estava molhado, Pedro, porque ele saiu do quadrado, ele creu, foi ousado, pela fé. Quando o Senhor disse para ele, vem, ele foi. Ele era o único que estava molhado naquele barco. Jesus é o Senhor.